Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Graças a Deus do Senhor Jesus. É um prazer enorme estar com os amados irmãos que estão aí na caminhada juntamente, com todo o povo de Cristo espalhado pela terra. Meu nome é Laércio, eu congrego na Igreja Bíblica Semeada no Catolé. Meu pastor Luiz Vieira, pastor Marconi, trago um abraço deles para vocês. Agradeço desde já o convite, a oportunidade. Meu amado irmão, pastor Isaac, do qual conheço além do Seminário Presbítero, como também minha irmã Luciana. E tenho muito prazer mesmo em conhecer mais irmãos dessa seara tão maravilhosa que o Senhor Jesus nos confiou. A palavra que o irmão ele trouxe, que está abastecendo, no caso, esse congresso de homens, ele se encontra em Gálatas capítulo 2, versículo 20, como os amados irmãos já devem ter sido ministrados por ele. E eu gostaria que vocês abrissem novamente a palavra. Percebi que no dia de hoje a ênfase maior é na parte final do versículo, onde diz que esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Essa palavra ela é fortíssima, direcionada pelo apóstolo Paulo a uma comunidade e especificamente a uma situação que está dentro desse contexto. O sentido da palavra é que o apóstolo Paulo ele foi totalmente substituído por outra pessoa, que ele já não vive, mas que Cristo agora preenche todas as esferas da sua vida, sua mente, seu coração, suas atitudes e tudo que desencarrega e desarraiga no dia a dia e no cotidiano. Mas o que eu gostaria de ministrar aos nossos corações é por que Paulo ele traz essa palavra, especificamente esse versículo 20, para essa congregação. Por que o apóstolo Paulo ele sugere o preenchimento total, a substituição do nosso ser para com a pessoa de Cristo? Qual situação se passava aqui no versículo 20 de Gálatas capítulo 2? Para isso, meus amados irmãos, nós precisamos entender um pouco sobre essa carta. Ela foi o primeiro documento do Novo Testamento. O apóstolo Paulo ele escreve essa carta já no final da sua primeira viagem missionária. Os evangelhos ainda não tinham sido escritos, nenhuma das outras cartas ainda tinham sido escritas, e o apóstolo Paulo traz essa palavra para um grupo de igrejas que estavam situadas em algumas cidades de uma região chamada Galácia. Então não é apenas para uma igreja, mas era para as igrejas de uma região chamada Galácia. Igreja essa onde o apóstolo Paulo, ele na sua primeira viagem missionária desbravou, pregou o evangelho a primeira vez, muitos se converteram ao evangelho. E nesses locais, essas pessoas começaram a caminhada de fé através da pregação do apóstolo Paulo. Gálatas é uma carta onde, se você ler a partir do primeiro capítulo, você vai perceber que o apóstolo Paulo não está feliz com alguma coisa que está acontecendo nessa região, nas igrejas dessa região. Na verdade, o que é que acontecia para que Paulo, nesse momento, sentisse o ímpeto de estar ministrando essa carta para esses irmãos, não com felicidade no seu coração pelo que estava acontecendo? Bem, é muito simples. O apóstolo Paulo teve a primeira viagem missionária, onde ele pregava estritamente o evangelho da graça, e não o evangelho que o homem precisava fazer algo para obter sua salvação. E isso, desde o início da igreja, desencadeou nos corações de muitos judeus que se converteram ao cristianismo uma certa estranheza pelo evangelho que Paulo pregava. Porque eles acreditavam que, além de Cristo, seria necessário
que todos aqueles que se convertessem a Cristo continuassem seguindo e servindo as obras da lei. E que obras da lei são essas? Não eram todas as obras da lei que eles esperavam que os gentios, ou seja, o povo não judeu, seguissem. O que eles esperavam é que pelo menos 3 coisas fossem observadas em todo convertido. Primeiro, circuncidar-se. Era exigido pelas obras da lei o povo judeu, quando fazia o seu prosélito, ou seja, trazia pessoas de fora da nação judaica, agora para a religião do judaísmo, que eles adotassem a circuncisão para fazerem parte do povo. Paulo pregava isso. Era necessário também que quando alguém se interessasse em abandonar os seus deuses pagãos e fazerem parte do judaísmo, que observassem os dias e as festas que marcam a história de Israel. O mais importante deles e mais lembrada, os sábados. Então é importante que, para o povo judeu, que além de Cristo, primeiro, a pessoa fosse circuncidada, segundo, a pessoa também fosse guardadora de dias, de festas, do calendário judaico. Mas não só isso, também era necessário que para servir as obras da lei, eles guardassem uma dieta, ou seja, uma alimentação específica, se abstendo de carne sufocada, a mais famosa delas, dos animais impuros, como exemplo, o porco. E não era isso que o apóstolo Paulo pregava. O apóstolo Paulo ele pregava por todas as igrejas, no qual ele trazia o Evangelho, que a salvação unicamente não se chegava a nós pelo cumprimento das obras da lei. Ele explicava para as pessoas qual era a intenção da lei e a serventia da lei, mas que a salvação apenas seria trazida sobre nossas vidas pela graça do sacrifício salvífico do Senhor Jesus. Isso não agradou a maioria dos judeus que tiveram as primeiras ministrações da igreja cristã. Uma das acusações que essas pessoas faziam para o apóstolo Paulo era a seguinte: olha, esse apóstolo que vocês estão ouvindo, algumas pregações, ele é tipo um apóstolo de segunda mão. Vocês sabiam que ele não andou com Jesus Cristo, ele não é um dos 12. Era uma das acusações que traziam sobre a vida do apóstolo Paulo, sobre o ministério do apóstolo Paulo. Outra acusação que se fazia era: ele nem conhece os 12 apóstolos, ele nunca fez parte da igreja, em outro momento ele foi perseguidor da igreja. Era uma outra acusação que se trazia sobre o apóstolo Paulo. Uma outra acusação muito cabal era sobre o que ele pregava. Eles diziam assim: o apóstolo Paulo prega sobre uma graça barata, uma graça que você pode continuar pecando sem fazer nada para Deus e garante sua salvação. Então o que acontecia? O apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele sai de Antioquia da Síria, passa pela região, pela ilha de Chipre, pela cidade de Pafos, depois ele sobe para o sul da Ásia, na Galácia, onde ele passa por Perge, Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe, cidades essas que, com muito vigor e com muita determinação, muitas vezes ele foi tentado a ser impedido de pregar o Evangelho de Cristo. Mas Paulo, de forma diligente, de forma determinada, ele desbravou a igreja cristã, onde ainda Cristo não tinha sido anunciado. E essas pessoas que eram contra o ministério de Paulo, o que foi que elas fizeram? Elas começaram a percorrer o mesmo caminho que o apóstolo Paulo passara pregando o Evangelho, trazendo essas acusações sobre o ministério, sobre a credibilidade do apóstolo e sobre a credibilidade do conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo. É nesse sentido que essa região da Galácia é totalmente contaminada e infectada por uma mistura de evangelho. Você vai seguir a Cristo, mas você precisa também obedecer à lei de Moisés. E Paulo, a tomar notícia dessa situação,
ele escreve essa carta para as igrejas que com suor e sangue ele pregou o Evangelho. E lá no capítulo 1, gostaria que vocês abrissem a palavra de vocês em Gálatas, capítulo 1. O apóstolo Paulo ele nos traz a sua perplexidade. Por que tão cedo essas pessoas que receberam o genuíno leite espiritual já estavam despertando e dispersando para um evangelho que não é o evangelho de Cristo? Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado. Essa era a situação pelo qual o apóstolo Paulo escreve esse documento. Nos 2 primeiros capítulos de Gálatas, ele vai defender o seu apostolado. No capítulo 3 e no capítulo 4 de Gálatas, ele vai defender o conteúdo do evangelho no qual ele prega, o evangelho da graça. E no capítulo 5, versículo 6, ele vai trazer aplicações éticas de como viver o evangelho da graça. No capítulo 1, o apóstolo Paulo ele ainda começa a fazer uma exposição sobre aquilo que ele viveu e para o que ele foi chamado, para o apostolado de Cristo. E ele começa a trazer alguns argumentos para essas pessoas, defendendo que aquele evangelho, ou o ministério no qual ele tem vivido, não é um evangelho não genuíno, muito menos um ministério do qual veio da cabeça dele, mas que ele verdadeiramente foi chamado por Jesus Cristo, porque essa era uma das acusações que os opositores de Paulo traziam a respeito contra ele. O apóstolo Paulo ele prega então que foi chamado por Deus, versículo 15 do capítulo 1, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo está retratando o início da sua caminhada no Evangelho. O momento em que ele, ainda, quando perseguidor da igreja, teve as escamas dos seus olhos caídas e ele se converteu totalmente a Jesus Cristo. Ele diz que naquele momento, aí no versículo 15, ele já estava reservado por Deus em todos os tempos para que ele fosse o apóstolo dos gentios. E ele diz que não consultou carne nem sangue. Por que ele traz isso? Ele traz isso porque ele está defendendo que o apostolado dele não foi ensinado, nem repassado pelos demais apóstolos, mas quando ele se converteu, ele teve um estudo, uma presença do Cristo ressurreto, o qual o chamou para essa determinada missão. O ministério de Paulo é legítimo, o apostolado de Paulo é legítimo, e o conteúdo do evangelho que ele prega não foi nem os homens do apostolado entre os 12 que o deram, mas o próprio Jesus Cristo ministrou ao seu coração. Mas isso não aconteceu do dia para a noite. O apóstolo Paulo, ele também, em Atos, o evangelista Lucas, e nas cartas que o apóstolo Paulo escreve, nós descobrimos que o ministério, ele não é uma coisa que acontece de forma como um passo mágico. Quando nós visualizamos um pouco o ministério desse homem, como tudo começou, nós percebemos que ele não se converteu e já saiu para missões.
percebe que as coisas não acontecem do dia para a noite, pelo menos não acontecem desde que você entenda que o processo que Cristo faz em nossos corações, ele precisa ser trabalhado, ser provado, e nós precisamos ter a plena convicção e certeza do nosso chamado. Quando Paulo diz, com tanta certeza que teve seu chamado na pessoa de Jesus Cristo, já que ele tinha sido provado muitas vezes, meus irmãos, a começar pelo preparo. O apóstolo Paulo, ele não sai da conversão para missões, como hoje tem sido um mal da igreja, se colocando neófitos, pessoas que ainda não sabem a convicção que tem na pessoa de Jesus Cristo, pessoas que ainda estão feridas e doentes por causa do mundo, e pensam que podem curar outras pessoas. Potencialmente todos podem, mas existe um momento para isso. Paulo, ele, quando se converteu, ele pregou o evangelho primeiramente em Jerusalém, e confundia algumas pessoas, porque a única imagem que tinham desse homem não era esse que estava perseguindo a igreja. E agora ele prega a respeito de Cristo. De forma que a insistência da pregação naquele primeiro momento só trouxe um resultado. Os gregos queriam matá-lo. E a igreja não tinha paz por causa da pregação de Paulo. Isso vocês acompanham em Atos capítulo 9. Diz lá em Atos capítulo 9, versículo 31, que houve um consenso entre os apóstolos e pediram: Paulo, eu preciso que você vá embora, preciso que você volte para Tarso, porque hoje não está sendo frutífero o seu ministério entre nós. E no versículo 31 você pensa que Paulo vai? Não, Paulo não vai. Os apóstolos colocam Paulo no navio e mandam ele de volta para Tarso. Onde ele vai passar, meus amados irmãos, 10 anos. 10 anos. Esquecido, sem holofotes, sem ser procurado, apenas sendo tratado. Foram 3 anos depois da conversão, recebendo teologicamente uma reestruturação da mensagem que ele tinha do judaísmo para a graça, e mais de 10 anos totalmente esquecido em Tarso. Quando a pregação ela começa entre os gentios, começa através de um homem chamado Barnabé, que ao pregar em Antioquia da Síria, há muitas conversões de gentios, e Barnabé, 10 anos depois, lembra de um homem que Deus chamara para pregar entre os gentios. 13 anos se passaram. Talvez você esteja nesse dia se perguntando exatamente isso: quando, Senhor, de fato o meu ministério ele vai florescer? Se trate primeiro, aproveite o tempo do preparo e com convicção em seu coração, quando o chamado foi estabelecido pelo Espírito Santo, assim sirva ao Senhor, mas sirva com excelência, sirva com qualidade, sirva com toda diligência. Nós estamos preparados para o ministério quando o ministério se transforma em prioridade na nossa vida. Quando você entende que você não tem nada mais importante para fazer do que o ministério a Cristo. E isso precisa ser tratado no nosso coração, porque assim que nós nos convertemos, nós estamos presos aos laços desse mundo. O apóstolo Paulo é convidado por Barnabé, e ele vai para Antioquia da Síria, e ele passa mais um ano ensinando naquela igreja. Quando lá em Atos, vocês conseguem acompanhar que o Espírito Santo, olhando para aquela igreja, pede para separar Barnabé e Saulo para uma missão. E eles vão até a primeira missão. Paulo, já na primeira cidade, Pafos, na ilha de Chipre, ele ministra a palavra, é desafiado, mas aquele homem já está transformado. Aquele homem está preparado, não apenas teologicamente, mas espiritualmente. Ele segue naquele primeiro desafio e sobe para a região da Galácia. Chega em Antioquia da Síria, depois ele vai para Icônio, em Listra. A pregação dele é tão confrontante que ele é apedrejado e dado como morto. Ele é jogado para fora da cidade. Eu consigo imaginar e ficar percebendo aquela situação, e aquele homem começa a se mexer milagrosamente
que escreve essa carta, ele não é um aventureiro da fé. É isso que eu quero mostrar para vocês. Esse homem é um completo apaixonado pela palavra do Senhor. Esse homem é um homem que deixou o Espírito Santo trabalhar por completo em sua vida. Ele não é diferente de nós enquanto a carne e osso. Talvez ele seja diferente enquanto a disposição de deixar Deus trabalhar em nossos corações. Ele tem experiências vívidas com Deus. E ele tinha autoridade dada por Deus para ser perplexo por causa de pessoas que receberam o genuíno Evangelho estarem nessa carta, nessa região, agora abandonando tão cedo o Evangelho da graça. É isso que o apóstolo Paulo defende no capítulo 1. E quando ele traz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, ele fala um contexto específico. Essas pessoas da Galácia, elas estavam em tremendas dúvidas. Será que realmente o ministério, o conteúdo do Evangelho de Paulo é totalmente confiável? Ou a gente deveria escutar as coisas que essas outras pessoas estão falando, dizendo que também são autorizadas, vindo da parte de Jerusalém? O que nós vamos fazer com esse conteúdo? Por que a gente vai decidir? E eu quero falar para vocês que isso também é uma realidade nossa. Hoje é muito difícil, a não ser que você tenha uma vida de intimidade com a palavra de Deus e com a oração a Deus, para aprender uma das características mais importantes do viver cristão, o discernimento da verdade. Hoje nós somos levados por qualquer vento de doutrina, hoje nós somos espalhados como um vento com muita facilidade, porque nós não estamos fincados no Evangelho genuíno. O problema, meus irmãos, minhas irmãs, é que assim como o apóstolo Paulo falou, não existe outro Evangelho. E se você encontrar um outro Evangelho que agrade mais a sua mente, que agrade mais o seu dia a dia, que agrade mais a sua forma de viver, que não faça você mudar em coisa alguma internamente, é anátema, é maldito. O Evangelho de Cristo ele é transformador. A graça de Cristo precisa ser compreendida a um patamar muito diferente do que nós temos visto nos nossos dias. E o apóstolo Paulo vai pregar isso para quem nesse contexto? Eu gostaria que vocês acompanhassem. Para quem é que ele vai pregar essa substituição e esse enchimento de Cristo? Ele vai pregar para um dos maiores destaques da igreja cristã do tempo, o apóstolo Pedro. Acompanhe aí, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Gálatas capítulo 2, do versículo 11 até o versículo onde nós temos por base, é o contexto dessa palavra de Paulo. Os Gálatas estavam em dúvida por causa de um acontecimento que houve entre gentios e judeus. E eles se perguntavam para Paulo: Paulo, você prega que o Evangelho de Cristo ele une, ele quebra barreiras. Mas você lembra, é como se eles dissessem assim, você lembra do problema que houve com Pedro e com uns da parte de Tiago? Da discriminação que houve? Paulo vai tratar exatamente nesse contexto sobre essa situação. Versículo 11 diz assim: quando porém Cefas, o nome aramaico para Pedro, tá? Quando porém Cefas veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Paulo vai começar a tratar disso. O que Pedro fez e o que aconteceu naquela situação, talvez vocês não lembrem, mas eu vou recordar. Eu desisti Pedro face a face, porque ele se tornou repreensível. Meus irmãos, principalmente os homens que estão em congresso de homens, existem alguns detratores do nosso relacionamento, algumas coisas que impedem a unidade da igreja, algumas coisas que impedem a comunhão, e às vezes nós confundimos quais são as coisas que nós devemos negociar e quais são as coisas que são inegociáveis. A amizade, o apostolado, o ministério e a igreja que Paulo e que Pedro defendiam não impediu
Paulo quando ele se tornou repreensível de resistir face a face. Nós precisamos retornar para uma igreja que cresça em maturidade tal que quando um irmão se torna repreensível, o outro tem autoridade pela palavra de resistir face a face. Mas é exatamente o que a gente está negociando nos nossos dias. A vida do pastor não é fácil. Nesse tempo existia uma só igreja, meus irmãos. Se alguém fosse disciplinado e expulso, ele não tinha como congregar. Hoje, se você é disciplinado, é só você atratar. Tem uma igreja vizinha aqui, né? Eu percebi. Às vezes é só mudar de calçada. Só que isso não é maturidade. Segundo, quando porém Cefas veio de Antioquia resistir face a face, porque se tornava repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios. Quando porém chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo da circuncisão. O que é que aconteceu? Ele relembra a situação. Pedro, que teve aquela experiência em Atos capítulo 10, onde um lençol com animais impuros desciam e Deus falava, mata e come. E Pedro respondeu para o Senhor, eu jamais comi um animal impuro. Pedro, ele recebe a voz do Senhor dizendo, não chame de impuro aquilo que eu santifiquei. E desde então, as amarras do coração de Pedro, quando algumas questões culturais começaram a serem finalizadas. Ele entendia que o judaísmo, dentro da sua cultura e dentro dos seus obstáculos, podia fornecer para a expansão do Evangelho apenas obstáculos. Então, nesse momento, Pedro já conseguia comer junto com os gentios, muito provavelmente com a mesma alimentação que os gentios tinham. Só que Pedro provavelmente estava na maior farra, comendo ali com os gentios, e alguns de Jerusalém, da parte de Tiago, chegam naquele momento e devem ter olhado para Pedro, comendo com os gentios. Qual foi a atitude de Pedro? A atitude de Pedro foi continuar com naturalidade? Não. A atitude de Pedro foi se apartar dos gentios. Foi se envergonhar do que estava fazendo. O apóstolo Paulo ele continua falando no versículo 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Tem algumas versões de vocês que vai dizer aí, uma hipocrisia deles. O apóstolo Paulo está resistindo àquele que é o líder da igreja. Está falando face a face para aquele que é o líder da igreja. Você, Pedro, você teve uma experiência irrevogável que todas essas crenças antigas do judaísmo, de forma cultural, não tem mais validade ao nosso coração. Os demais judeus que estavam com Pedro também já sabiam desse fato. E eu acho que uma coisa em particular doeu ao coração de Paulo. Ele diz, até mesmo Barnabé. Meus irmãos, Barnabé viajou junto com Paulo. Barnabé viu pessoas se convertendo pelo poder do Espírito Santo e não pela obediência da lei. Barnabé viu essas pessoas recebendo o dom do Espírito. E até ele foi hipócrita, dissimulado juntamente com Pedro. Versículo 14 ele diz, quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos. Percebam aí, meus irmãos. Aqui não acontece, é só lá na Bíblia semear. Aqui não acontece. Mas hoje a gente não pode falar nada. Se você falar, tudo dói. Mesmo que seja verdade. A igreja se tornou muito frágil em seus relacionamentos. A gente só tem laços de relacionamento quando nós adulamos um ao outro. E se for na presença de todos, então, misericórdia é motivo para sair da igreja. Meus irmãos, a igreja ela não é uma comunidade feita um clube social.
onde nós viemos para cá para nos divertir e para nós sermos paparicados uns pelos outros dentro das necessidades que nós temos. Igreja é um ambiente de crescimento espiritual. E quando nós precisamos de crescimento espiritual, nós precisamos dos dons uns dos outros para nos edificar. Então um vem com dom de profecia, o outro vem com dom de ensino, o outro vem com dom de exortação. Eu errei, eu pequei, e o Senhor nos cobre de graça e misericórdia quando isso acontece. Às vezes envergonha, é verdade, meus irmãos, às vezes envergonha, às vezes é difícil receber palavras duras, é difícil, mas vale a pena. Vale a pena porque nós somos filhos e discípulos de um Deus que nos cobre de graça e misericórdia. É isso que nós precisamos perceber. Versículo 14, o apóstolo Paulo ele diz: quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse acerca na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Paulo ele traz uma argumentação de que todas aquelas pessoas, pelo ato que elas estavam fazendo, estavam caindo em contradição. Pedro, Barnabé, faz muito tempo que nós já sabemos que não é pelas obras da lei, não é pela circuncisão, não é pelos sábados, não é pela dieta especial que nós somos salvos. Vocês já sabem disso, vocês já estão vivendo dessa forma. Por que quando chegou o jabate de Tiago, vocês se separaram como se vocês não vivessem desse jeito? Cambada de hipócritas. É isso que Paulo está trazendo do versículo 14. Para Pedro, para Barnabé e para todos eles. Versículo 15 em diante, Paulo vai explicar para Pedro. Ele diz que isso foi uma conversa mesmo, meus irmãos. O porquê que eles estavam sendo hipócritas. Nós, judeus por natureza, versículo 15, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Versículo 17. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de Cristo ser ministro do pecado? Certo que não. O que é que Paulo está trazendo como explicação para Pedro e para os demais judeus que estão naquela situação? Nós já conhecemos que ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. Nós, em um certo dia, nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e passamos a viver na nossa carne a vida do próprio Jesus. Mas se, por qualquer pressão, por qualquer situação, nós abandonamos essa vida de Cristo em nós e começamos a cometer dissimuladamente, hipocritamente qualquer tipo de pecado, o Cristo que vive em nós se torna pecador? Ou você segue o Evangelho e glorifica o nome de Cristo, ou você segue o Evangelho meia boca e prejudica o nome de Cristo. Deixa eu trazer um exemplo para você sobre isso. Acredito que quase todos vocês aqui devem trabalhar em algum local ou devem ter visto uma situação como essa. Alguém cai em um escândalo e não é cristão. Qual é o reflexo que isso tem? Quase nenhum. Adultério? Quase normal no mundo. Agora, quando o cristão ele cai em um escândalo, o que é que acontece? A primeira coisa, ele não é cristão, não é crente. Sabe qual é o nome que está sendo degradado através da sua vida? O de Cristo. Quisera Deus que só o seu nome, pelo seu erro, fosse degradado. Mas quando você assume no seu coração, eu sou cristão, você tem um compromisso com a santidade do próprio Cristo. O que Paulo está falando é exatamente isso para Pedro. E no versículo 18 ele diz: porque se torna a edificar aquilo que destruí,
Barnabé, judeus. Nós lutamos contra isso, nós pregamos o Evangelho da Graça, mas quando chega aqueles que são do judaísmo, a gente tem vergonha de viver na carne isso, nós mesmos somos transgressores. Versículo 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Ele finaliza essa argumentação dizendo: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Meus irmãos, como é que nós morremos para a lei? Primeiro, quando nós entendemos o significado, a serventia da lei. A lei nunca foi um caminho para a salvação. Na lei não há graça, apenas condenação. A lei, ela tem uma regra. E quando ela é quebrada, a sentença é morte. Quando Paulo lhe fala que, mediante a própria lei, morreu para a lei, é que ele foi um homem diligente em tentar cumprir a lei. Mas ele percebia em toda tentativa que cumprir a lei era impossível. Na verdade, a lei sempre foi uma condução, foi um aio, foi um tutor, foi um professor. Uma lei sempre nos carregou a seguinte constatação: Senhor, eu preciso de um Salvador, porque eu não consigo cumprir tua lei. Essa é a serventia da lei. Ele nos conduzia até esse momento, onde nós declaramos avidamente em nosso coração: Senhor, eu preciso de um Salvador. Paulo ele confiava há anos atrás que a lei traria salvação, mas pela própria lei, ele foi conduzido a perceber que morreu para a lei. Não há como confiar na lei, porque na lei não há salvação. E aí ele diz: a fim de viver para Deus. Existiu um homem que cumpriu toda essa lei. E ele cumpriu toda essa lei morrendo na cruz do Calvário. De tal forma que, quando eu decido viver para Deus, é o momento em que eu abandono a confiança do cumprimento da lei e passo a confiar inteiramente e totalmente nesse sacrifício e nessa pessoa. Eu abandonei a confiança da lei para viver para Deus. É isso que Paulo está trazendo. Pedro, eu abandonei a confiança na nossa cultura, nos nossos costumes, para viver para Deus. Barnabé, todos os rituais que nós tivemos no Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo. Agora eu entendo que nenhum sangue de ovelhas ou bodes pode me trazer salvação. Eu decidi viver para Deus. Meus irmãos e minhas irmãs nessa manhã, eu sei que às vezes a gente confunde santificação com legalismo. Legalismo é quando você confia: porque eu venho ao culto, eu estou salvo. Porque eu faço parte de uma igreja, eu sou salvo. Porque eu sou membro, eu tenho até o certificado de batismo, por isso que eu sou salvo. Isso é a mesma coisa que confiar em leis. Isso se chama não santificação, isso se chama legalismo. Não confie em seus atos para a salvação. Não confie nas suas práticas para a salvação. Perceba que tudo que há e que nos rodeia nessa nossa vida, ela tem fruto maculado pelo pecado. Tenha confiança nisso. Depois que você perder a confiança nisso, pode para frente. Encontre naquela obra a perfeição que você não consegue atingir. Encontre naquela obra o caminho aberto para Deus que você nunca conseguiu desbravar. E passe a viver para Ele. Meu irmão, eu vou viver de qualquer forma porque eu não preciso cumprir as obras da lei. Uma vez que você viver para Ele, Ele vai viver em você. E a vida dele vai ser vista nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas mentes,
na sua forma de servir, na sua forma de fazer missões, na sua forma de santificar. Se Cristo vive em você, você não vai ser servo do pecado. Não porque você confia na sua prática para a salvação, não porque você foi salvo e agora Cristo vive em você. Martinho Lutero dizia uma coisa interessante. Reformador Martinho Lutero. Ele dizia assim: quando eu olho para mim, eu não vejo como um salvador. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como um rei. Quando eu olho para mim, meus irmãos, eu não vejo nada que possa garantir justiça na presença de Deus. Mas quando eu olho para Cristo, eu não consigo perceber em um momento só da minha vida que Ele tenha me deixado só. Que Ele não tenha cuidado desse caminho. Que Ele não tenha insistido e persistido pela salvação da minha alma. Versículo 20. Chegamos então no versículo 20. Logo já não sou eu quem envia. Eu fui totalmente substituído. É isso que Paulo está querendo falar. Ele está respondendo para os seus opositores, que diziam: o evangelho de Paulo é um evangelho de uma graça barata, você não precisa fazer nada. Ele está dizendo muito pelo contrário. Eu morri para mim mesmo, eu fui substituído. Se você olhar para mim, você não encontra mais Paulo. Existe um outro teólogo chamado Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele disse que antes da sua conversão ele vivia em orgias e em prostíbulos. Ele era um homem totalmente degradado e depravado no pecado. Quando esse homem se converteu, impactou tanto o seu coração a conversão, o enchimento do Espírito Santo, a presença de Cristo, que certo dia, relata ele estava andando por uma das ruas, quando uma das prostitutas que ele se relacionava percebeu ele passando. E aí, quando ele viu, ele começou a andar um pouquinho mais rápido para sair daquela situação. E a prostituta começou a seguir, dizendo: Agostinho! E ele andava cada vez mais rápido, pastor, querendo sair. A mulher correu, agarrou ele pelo braço e disse: Agostinho, sou eu. Aí ele disse: eu sei que é você, mas não sou mais eu. Não sou mais eu que vive em mim. É isso que cristianismo deve provocar no seu coração. Você não foi chamado para continuar sendo você. Você foi chamado para passar a ser a imagem e semelhança de Cristo. Logo, não sou eu mais que vive em mim, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Meus irmãos, vocês percebem como profunda essa palavra de Paulo? Ele está dizendo para nós que fé não é somente o ato de acreditar conscientemente. Fé é uma convicção que se transforma em atitude. Percebam o que ele está falando. Esse viver que agora tenho na carne, na vida, no dia a dia, no cotidiano, nas minhas palavras, nas minhas transações, no meu comércio. O viver que eu vivo na carne, o dia a dia, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Não anulo a necessidade de santificação. Não prego uma graça barata. Não sou baseado em ritos e rituais. O culto não acontece no exterior da minha vida. O culto está acontecendo no interior da minha alma. O culto não acontece apenas no domingo. O culto acontece dentro de mim, independente do dia que eu esteja vivendo. Porque eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. É isso que Paulo está trazendo. Existem pelo menos 3 grupos que simplesmente destroem a nossa comunhão e a nossa unidade nessa passagem. Os que são da Galácia podem representar muito bem aqueles que são inconstantes na fé. Aqueles que não vivem uma vida de intimidade com a palavra de Deus.
uma vida de perseverança na oração. E aí o que acontece com essas pessoas? Ela está com um pé no mundo e com um pé na igreja. Eu gosto da igreja, mas eu também gosto do mundo. Os gálatas eram inconstantes. Existe um outro grupo aqui nesse contexto que nós trabalhamos nessa manhã. São dos arrogantes. São aquelas pessoas que se acham superiores às outras, às vezes porque tem um cargo ou uma posição. São os que vieram da parte de Tiago. São os que influenciaram Pedro e até mesmo Barnabé a se separar dos outros. Porque a arrogância causa facção no meio da igreja mesmo. E existe um outro grupo, os inconstantes, ou da galáxia, os arrogantes, que são os da parte de Tiago. E existe também aqui um grupo que especificamente simplesmente destrói qualquer possibilidade de comunhão dentro da igreja. São aqueles que trazem para a convivência cristã a dificuldade de se relacionar, a dificuldade de manter vínculos. São aqueles que estão só para criticar dentro da igreja. Paulo aposta segunda mão. Pastor, tu viu o que o pastor fez? Irmãozinho de lado, né? O louvor devia ser assim, assado. Eu não gosto desse louvor dessa forma. São os indolentes. E Paulo ele traz resposta nesse contexto para esses três grupos. E eu quero finalizar esse momento trazendo exatamente essa aplicação para a nossa vida. Igreja vai ter sempre esses três grupos, meus irmãos: os inconstantes, os que nunca estão satisfeitos com nada, e os que acham que são muita coisa. Paulo traz a mesma resposta para os três grupos. Suma você de você mesmo e deixe Cristo preencher todo o seu ser. Que você não viva mais, porque senão você vai entrar em um desses grupos. Seja preenchido totalmente por Cristo. Os inconstantes olharão para você e vão dizer: eu queria ter uma fé sólida como essa. Os indolentes, em certo momento, eles vão perceber que na sua vida existem coisas superiores e muito mais importantes a serem tratadas em cada momento. Em determinado momento, eu creio pelo Espírito Santo que eles vão se converter verdadeiramente, sendo mais úteis do que inúteis dentro da comunidade. E os arrogantes, meus irmãos, quando ele olhar para Cristo vivendo em você, ele vai perceber que o intelecto exacerbado, que as melhores notas musicais que ele consegue tocar, que a melhor roupa que ele consegue vestir, não conseguem ser comparadas com a graça de Deus que é notoriamente vista em você. Aleluia. Se preenche de Cristo. Se enche de Cristo. Não seja mais você que vive em você, que Cristo vive em você, que Cristo vive em você, que Cristo vive em mim. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Que você possa olhar para todo o seu dia a dia, possa começar a declarar para o seu dia: e esse viver que eu vivo na carne, vivo pela promessa, vivo pela fé do Filho de Deus. Por qual motivo? Porque Ele me amou
e se entregou. Não anule a graça de Deus. Que Deus possa continuar concedendo graça a essa comunidade. Foi um enorme prazer aceitar esse convite. Espero conhecer mais os irmãos, pois estamos juntos na mesma seara, como eu disse. Denominação diferente não deixa de fazer com que sejamos uma igreja só. Nós somos servos de Cristo, somos filhos amados dele, e eu tenho muito prazer no meu coração quando eu encontro pessoas como eu, lutando contra as nossas debilidades, mas acreditando apenas nesse Cristo que nos faz passar por todas as coisas. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu,